Paulo escrevendo à igreja, ele fala: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Às vezes a gente está se preparando, para estar com Cristo, mas chega um momento, eu não quero ir. Mas nós estamos nos preparando para a eternidade. A nossa vida é com Cristo, é em Cristo e para a glória de Cristo. As cadeias não prenderam Paulo, não o atrapalharam, antes, pelo contrário, ele as conduziu a Cristo e permitiu que o Senhor usasse para a glória do seu santo nome. Outro instrumento que poderia ter impedido Paulo de ir adiante, de Paulo continuar a sua pregação, eram os críticos. Engraçado, quando nós olhamos para a palavra que Paulo nos escreveu a respeito de Cristo, nós pensamos: como pode haver opositores a Paulo? Um homem tão bem preparado, tanto naquilo que se dizia, dado aos costumes judaicos, quanto aquilo que ele aprendera sobre Cristo, revelado sobre Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Paulo tinha os seus opositores, ele tinha a sua dificuldade. A própria igreja de Roma estava dividida. E, meus irmãos, não tem coisa pior do que uma igreja dividida. Não tem coisa pior quando o coração de um está indo para um lado e o coração do outro está indo para o outro. Nós somos um corpo e estamos caminhando para o céu. E porque estamos indo para o céu, precisamos ser um. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de João, capítulo 17, verso 1, Jesus orando e dizendo ao Pai que eles sejam um, como nós, ó Pai, somos um. E a dissensão, a inimizade, a porfia, ela vem justamente para impedir o progresso do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo tinha os seus opositores. A igreja de Roma, quando foi constituída, dentro da igreja de Roma nós tínhamos judeus que se converteram a Cristo Jesus e nós tínhamos os gentios que receberam a Jesus como Salvador. No período em que esta carta foi escrita, ela foi escrita praticamente no ano 61 depois de Cristo. Neste período de 57 a 61, havia um imperador chamado Cláudio. E Cláudio teve um império bastante conturbado, até mesmo por causa das suas esposas, que foi bastante difícil ali a sua relação com elas, e também porque os judeus estavam trazendo confusão para dentro do império, e o que ele fez? Expulsou os judeus de Roma. E juntamente com os judeus, judeu não vem escrito na testa: cristão não cristão, cristão não cristão. Saiu todo mundo. Então a igreja ficou só com os gentios. Depois foi permitido que eles voltassem. Então, quando os judeus cristãos voltaram para a igreja, havia uma divisão, porque agora os gentios já não queriam mais que os judeus dominassem, porque havia mais gentios do que judeus dentro da igreja, e houve essa dificuldade, e dentro dessa dificuldade houve aqueles que se opuseram a Paulo, e que ainda trazia dificuldade às suas cadeias, para que ele fosse condenado. Então, nós vemos na história de Paulo que havia irmãos que faziam assim. Havia irmãos que dentro da igreja queria que a igreja fosse legalista, que ela cresce em Cristo Jesus, mas que procedesse de acordo com os preceitos de Moisés. E tudo isso trazia dificuldade, trazia problema. Então Paulo, ele usa nesta carta, a palavra porfia, para mostrar as dificuldades que a igreja vivia por causa dessa divisão dentro dela, mas não foram os opositores de Paulo que fizeram com que Paulo parasse. Mesmo que falassem contra ele, mesmo que falasse a favor dele, ele fala no texto: pouco me importa, o que importa é que Cristo Jesus seja anunciado. No século XVIII nós tínhamos dois grandes homens, dois grandes evangelistas. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar. Um eu acabei de citar, que foi John Wesley. Mas no período de John Wesley também tinha um outro homem chamado George Whitefield. E não sei se os irmãos sabem, George Whitefield, ele que foi responsável pela evangelização dos norte-americanos.
Ele viajava da Inglaterra para a América do Norte todo ano. Se contar todos os dias que George Whitefield esteve dentro de um navio, dão 3 anos de navio. Ele desceu as 13 colônias existentes no norte, na América do Norte, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Ele tinha uma visão calvinista, uma visão diferente da visão de John Wesley. Entretanto, nenhum nem o outro se opôs ao ministério do outro. Pelo contrário, um dia então perguntaram a John Wesley: John Wesley, você vai encontrar George Whitefield no céu? E John Wesley respondeu: acho que não. Talvez eu veja de longe, porque ele vai estar tão perto de Deus, que de onde eu estiver, eu só vou poder vê-lo. Ainda que eles tinham diferenças teológicas, eles não se opunham. Por quê? Porque eles pregavam o mesmo evangelho: Cristo Jesus crucificado, ressuscitado, a salvação para todo aquele que nele crê. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. As cadeias, meus irmãos, não podem nos impedir de avançar, de progredir, de ir adiante, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Os opositores não nos podem impedir de fazermos o mesmo trabalho e avançarmos e alcançarmos territórios e manifestarmos a graça de Deus para que todo aquele que nele crê receba a salvação. Nós vemos um movimento, muitas pessoas atrás de movimentos de cura, de milagres e etc. É gostoso quando a gente vê Deus operar um milagre, é maravilhoso, mas Ele opera quando quer, como quer, da forma que quer, segundo a sua vontade, e não para o bel prazer do homem. E nós nos alegramos quando Deus assim o faz. Porém, não é isso que produz fé no coração do homem, mas nós nos alegramos por aquilo que Deus faz para cada um de nós. Mas Jesus, um dia, estando com os discípulos, quando eles voltaram da grande comissão, e o Senhor então pergunta a eles como que foi essa missão. Os espíritos nos sujeitavam, os enfermos eram curados, e Jesus diz: vocês se maravilharam por isso? Sim, Senhor, nós nos maravilhamos. Maravilhai-vos muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque o nosso nome está nos céus. Meus amados, nem cadeia, nem opositores pode parar a igreja do Senhor. Nós precisamos continuar anunciando, avançando, progredindo na seara, porque fomos chamados para sermos ceifeiros do Senhor, para estarmos no Senhor, continuarmos na sua vontade, fazendo aquilo que lhe apraz. Cada um de nós recebemos dele um dom e precisamos colocar em prática esse dom, trabalharmos na seara e não nos preocuparmos com as coisas que estão à volta, antes, pelo contrário, temos um foco. Paulo estava determinado, e quando nós estamos determinados, nada pode nos parar. Se a nossa determinação é anunciar a salvação, nada poderá nos parar. Devemos avançar, ir adiante na seara do Senhor.